que nós pedimos ou pensamos. E sabemos que o Senhor já fez, o Senhor já operou, porque a tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já tem abençoado o teu servo. E te pedimos que o Senhor guarde e proteja ele e a sua família. E use, Senhor, no seu ministério, como o Senhor sempre tem usado. E sabemos que o Senhor pode abençoar muito mais além daquilo que nós estamos pedindo nesta noite. Obrigado, Deus, pela sua graça. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se é para o Senhor, tem que ser mais forte. Se é para o Senhor, tem que ser mais forte. Porque dele é o poder, dele é a glória, dele é o reino, dele é a nossa vida. E por ele estamos aqui. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Preciso que alguém me diga até que hora eu posso ir, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Mas eu também preciso dizer uma coisa, eu digo ou não digo? Pastor Daniel, me desculpe se não é essa pronúncia, mas eu estava lembrando aqui da Universidade de Osborne. Quem lembra da Universidade de Osborne? No dia 8 de fevereiro de 2023, aconteceu um avivamento lá que durou 13 dias. As pessoas dos 4 cantos da terra saíam só para sentir o que estava acontecendo lá. Eu estava no interior da Bahia, passando um momento difícil na minha vida, e o Espírito Santo me lembrou deste acontecimento, que parece que foi isolado, mas voltará a acontecer sobre a terra. E antes que o meu corpo vá para o pó, ou eu seja arrebatado, viveremos coisas extraordinárias sobre a terra. Eu quero dizer para você que saiu da sua casa para vir no culto esta noite, este não é um culto normal. Desde quando começou esse culto, o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração, e debaixo do poder do Espírito, eu declaro esta noite, que não irão nos dividir. Não irão nos dividir. Não irão nos dividir. Nós podemos ter dons diferentes, mas eles só têm sentido se nós estivermos juntos no corpo. Eu não formarei um ministério, outro não formará outro ministério, porque a razão de Deus nos usar é porque nós estamos no corpo. Quem concorda comigo, levante as suas mãos agora. Venha para debaixo da palavra. Deus não está interessado nos seus dons, isso não impressiona Deus. Deus está interessado no seu sentimento de unidade pela igreja. Deus está interessado em seu desejo ardente de estar perto dos irmãos. Este culto não é normal. Se você quiser entrar no corpo de Cristo, em nome de Jesus, eu repreendo agora, debaixo da autoridade do Senhor da glória, todos os espíritos que operam no estado do Rio Grande do Sul, com sentimento de insurreição, insubmissão e vaidade. Esta igreja não se dividirá. Ah, meu Jesus. Quando eu ministro, é uma honra estar aqui. Eu sei que homens que amam a igreja já passaram por este púlpito. E há um mistério diferente aqui. E é só o começo. Deus, abre a mente do teu povo para entender isso, Senhor.
Hoje se põe aqui alicerces importantes para uma grande construção. Abre o entendimento do teu povo. Adore a Deus, adore a Deus. As suas palmas louvam, engrandecem, exaltam, enaltecem, honram o nome daquele que vive e é o cabeça do corpo. Glória a Deus. Até agora não me disseram até quando eu vou. Então quer dizer que estamos livres, né, irmão? Eu quero desde já agradecer a recepção de vocês. Eu amo a igreja do Rio Grande do Sul, do fundo do meu coração. Agradeço as lideranças, a recepção. A irmã Creuza, o pastor Daniel, gente, almoçou hoje. A hospedagem com o pastor Ardemar. Olha, o melhor lugar que eu me sinto mais à vontade é naquele centro administrativo. É melhor do que qualquer hotel de 5 estrelas. Porque eu sinto a presença de Deus lá. Queria estar aqui ouvindo o pastor Daniel hoje à tarde, mas Jesus ainda tinha um encontro comigo para preparar a mensagem, mas estou ansioso para assistir no YouTube a mensagem. Foi muito bom ver a irmã ministrar hoje pela manhã, uma professora de escola dominical nata, que Deus presenteou a esta igreja. Deus abençoe ela. Vou ouvir também a ministração, né, acho do irmão, ou foi a irmã, né, que antecedeu o pastor Daniel. Estou muito feliz porque Deus ainda tem uma palavra poderosa para nós esta noite. Quem está na expectativa? Quem está? Eu quero mandar um beijo para minha esposa. Te amo, Maria Madalena, lá na Bahia. Olha que coisa boa a internet, né? Rapaz, me dá a chance de me declarar para ela em público. Rapaz, a gente tem que aproveitar, meus irmãos, fazer a média em casa, né? Vamos agora abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo de número 3 a seguir. Glória a Jesus Cristo, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a seguir. Glória a Deus. Já está na tela, olha que coisa, o irmão vai seguindo aí. Vamos lá, os irmãos estão prontos? Estão mesmo? Vamos lá. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês, a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Diga, edifício de Deus. Aí Paulo falou: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como um sábio arquiteto, diga arquiteto. E ele, como sábio arquiteto, pôs o fundamento, diga fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como você edifica sobre ele. Porque ninguém, diga ninguém, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Eu sinto de Deus falar uma coisa aqui. E eu lembro a primeira vez que eu participei do Ceia, foi em Minas Gerais. E quando eu estava lá, eu vi um ministério poderoso operando. Quando você vê um ministério onde destaca o nome de um homem, lá não está o ministério completo. Quando você diz a igreja de fulano de tal, o ministério de fulano de tal, quando alguém diz o meu ministério. O ministério que Deus entrega à igreja não é um ministério exclusivo. Não é um ministério baseado em nenhum homem da terra, por mais poderoso que o dom opere nele. O ministério de Deus é um ministério em conjunto. O ministério de Deus não destaca um cantor só porque ele tem uma voz bonita, não. O ministério de Deus, o baterista tem a mesma importância, o tecladista tem a mesma importância, aquele que faz o segunda voz tem a mesma importância, porque quando Deus opera, Ele opera em conjunto com a sua igreja. Quer dizer,
quando nós olhamos para a Bíblia, e você precisa entender que, diferentemente de ontem, quando nós tivemos uma mensagem, ela era mais linear, objetiva, direta. Focamos ontem na figura da mesa e os seus desafios. Hoje, ouviremos algo mais amplo, profundo, que requer maior reflexão e atenção. Eu espero que você esteja preparado para fazer esta noite uma verdadeira viagem nas revelações de Deus contidas na sua palavra. Se você está disposto a pegar um voo que vai te levar no céu dos céus, levante as mãos para cima e dá glória para Jesus. Pois bem, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, aquele que é o nosso apóstolo, o homem que resumiu a fé cristã em 13 cartas, e há quem diga que Hebreus também foi ele que escreveu. Ele está escrevendo aos nossos irmãos, e está falando do grande fundamento. Eu quero pregar esta noite, nestes minutos, sobre os 4 fundamentos, ou pilares, se você preferir, do reino de Deus. E também mais sobre as grandes construções da terra. Os 4 fundamentos do reino de Deus e as grandes construções da terra. Quer dizer, nós não poderíamos começar senão com esse texto, que o apóstolo Paulo se apresenta como grande arquiteto, e em seguida apresenta o fundamento. Diga fundamento. O fundamento aqui está baseado naquilo que sustenta os grandes edifícios. Quando nós observamos na Bíblia, nós encontramos o que está escrito na palavra de Deus, quando ela fala que Jesus é a rocha. Ele é a rocha, porque ele é sustentado, é quem sustenta. A Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo 16, Pedro estava lá com os apóstolos e Jesus estava presente. E ele então fez uma pergunta que ele poderia fazer para você. Ele chegou e disse: o que é que estão falando sobre mim? Aí uns disseram que tu és um profeta, outros dizem que é Jeremias, há quem diz que tu és João Batista. Ele interrompe então a resposta e diz: eu quero saber de vocês, que já estão andando comigo há alguns anos. Para vocês, eu sou quem? Alguns se perguntam, eu digo ou não digo? Eu fico perguntando, se eles fossem do Nordeste, lá da Bahia, eles iam pensar: eu digo? Não digo? Digo, não digo. E no meio da dúvida, um homem corajoso, colérico no temperamento, ouviu do céu dos céus uma voz que dizia: diz, diz, diz. E ele abriu a boca então e disse assim: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, se fosse gaúcho, dizia: bah. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, recebe aí, Pedro. Eu também te digo que teu nome quer dizer brita, pequena pedra, fragmento de rocha. Mas eu afirmo a partir de hoje que sobre a rocha que tu falastes, edificarei a minha igreja. Se você está edificado nesta rocha, levanta agora e dá o maior glória para o céu ouvir. Você se pergunta, tanta luta, tanta prova, por que você não cai? Porque você está na Podemos assentar dando glória para Jesus. Pois bem, nós estamos aqui por causa disso. Já tentaram fechar esta obra por diversas vezes. A sua, lá no seu bairro pequeno. Tem gente que não gosta de crente, mas gostando ou não, estamos na rocha.
Quer dizer, Jesus, portanto, é o fundamento. Mas este fundamento, a palavra igreja, nós temos que tomar, irmãos, uma aula de igreja. Porque o mundo moderno entende igreja do jeito que ela não é. Igreja não é templo, diga não é templo. Igreja não é religião, diga não é religião. Igreja é a representação do céu na terra. Quer dizer que as estruturas que nos sustentam não vêm daqui. Elas vêm de um país chamado céu dos céus. Quem quer ir para lá, dá mais um glória. Quer dizer que antes de nós estarmos aqui, antes de Jesus vir aqui, já havia fundamentos. Agora eu quero saber, quem quer saber quais são os 4 fundamentos do céu? Vocês sabem que Pedro era o apóstolo dos judeus, mas Paulo é o nosso professor. E Deus, sabendo disso, fez com que Paulo, um dia, 10 anos depois da queda lá em Damasco, estivesse ele um dia orando. E quando ele estava orando, conta ele, sem dizer que era ele, conheço um homem, que não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas com certeza estava orando. E quando ele estava orando, ele viu na hora que o avião pousou aonde ele estava. Evidentemente que é uma linguagem figurada, e ontem nós aprendemos sobre linguagem figurada. E o que o avião fez? Disse: Paulo, eu tenho uma viagem para você, vai ou não vai? Eis-me aqui, Senhor. E Paulo entra no voo. E ele continua a dizer, e ele subiu, e ele chama que viu o primeiro céu. O primeiro céu, chamado de céu atmosférico, é onde está as nuvens. Mas ele não ficou aí. E o avião de Deus continuou a subir. Antes do Elon Musk pensar em ir lá, Paulo já tinha ido nas asas do Espírito. Ele então decola, e ele conhece o primeiro ser humano que vê o segundo céu, o céu espacial. Paulo viu a lua, Paulo viu as estrelas, mas o avião não parava de subir. Me pergunte por quê? Porque se você tiver decidido a viajar com Deus, se prepare, porque o voo não é raso, o voo é alto, é alto, é alto. Quem está disposto a subir, diga eu vou! E então o avião sobe, é Paulo fazendo a viagem. E quando Paulo sobe, aí ele encontra o final do universo. O cientista diz que não existe, é porque eles não leem a Bíblia. Paulo atravessou, e parece que eu estou vendo ele lá, chegando no terceiro céu, chamado de céu dos céus, morada de Deus, morada dos anjos. Quem quer conhecer ele? Você quer conhecer ele? Não sai da igreja. Somente para a igreja está reservado conhecer o céu dos céus. Quem não subir no arrebatamento não vê. Quem não dá sua vida no anticristo quando estiver na terra não vê. É um privilégio da igreja, que ficaremos lá só um período, depois voltaremos para governar o milênio com ele na terra. Não moraremos para lá com Deus? Não. Há uma cidade que está lá, mas que João disse: eu estou olhando ela, e eis que eu vi os céus abertos, e lá veio uma cidade. Ela é linda, ela é maravilhosa. E o que é que ela está fazendo? Ela está descendo. Para onde? Para a terra. Então Deus vai governar a terra, porque essa é a sua promessa. Quem crê, levante a mão e dá um glória a Jesus. Eu estou pregando sobre os fundamentos do reino. E eu estou dizendo que o nosso apóstolo, dá uma cutucada quem está do seu lado e diga assim: que privilégio. Ele foi lá, por quê? Porque Deus queria que ele contasse para nós. Aí ele disse: como é que eu vou contar se eu não encontro no aramaico, eu não encontro no hebraico nenhuma palavra para descrever o que eu vi? Mas o que foi que ele viu e pode nos descrever? 4 fundamentos do reino de Deus. Aí você me pergunta: quais fundamentos é esse? E eu te digo: eu digo ou não digo? E aí você vai encontrar o que está escrito lá em Jó.
A Bíblia vai dizer: onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Escute, presta atenção. Onde estava tu, Jó 38:4, quando eu lançava os fundamentos da terra? Fala para mim se você tem entendimento. Quando Paulo foi no céu, a primeira coisa que eu imagino que ele viu foi o primeiro fundamento. Qual é esse fundamento? A palavra de Deus vai dizer, e eu imagino Paulo lá, e lembrando lá do Salmo 47, versículo 8: Deus reina sobre todas as nações. Deus está sentado no seu trono santo. Diga santo. Eu imagino Paulo lembrando do Salmo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, Ele tem realizado maravilhas. Cantai louvores ao seu santo nome. Eu imagino Paulo se lembrando destes textos para declarar que o primeiro fundamento do reino é a santidade. Eu me lembro lá antes da rebelião, a santidade de Deus preenchia todo o céu. Na santidade, que é um grande fundamento, você observa que nela está a verdade, a sinceridade, porque nele não há nenhuma sombra de variação. Nele não há mancha, não há iniquidade, nele não há uma palavra torta, ou é sim, ou é não. O que passa disso é procedência maligna. A santidade de Deus impregna o ambiente. A santidade de Deus, ela é contagiada, e quem toca nele quer ser santo. Então, quando a Bíblia diz que este é o primeiro fundamento, e ele fundamenta a terra, ele puxa de lá este pilar, esta coluna, e estabelece ela no Éden. Começa no céu, diga, começa no céu, e vai até o Éden. Quando Jó, ele pergunta a Jó isso: que fundamentos são esses, Jó? Ele vai dizer: onde é que tu estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Me diz se tu tem entendimento. Ele continua a dizer: onde é que tu estava quando eu medi, quando a fita métrica dos fundamentos foram colocados? Ele vai dizer: estas bases foram feitas, e o Éden era um lugar de santidade. Onde é o Éden? Na terra. Deus não mudou, Ele ainda quer que a gente, quando a gente tocar em qualquer coisa, impregne santidade. Você tocar em alguém, Ele quer ser santo. Você tocar no seu casamento tem que ser santo. Eu não sou pastor, mas sexo oral e sexo anal é pecado. Impureza. Quer dizer, por onde nós andarmos, nós temos que exalar santidade. Santidade em quê? Disse Paulo no capítulo 5, versículo 23 de Tessalonicenses: em tudo, santificai em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e também no vosso espírito. Tudo, diga tudo, porque Ele é Deus de santidade. Santidade estava no Éden. E aí você se pergunta: e lá se está um grande fundamento? Do que falar das grandes construções da terra? Eu fico observando os homens e mulheres, eles ficam admirados com as chamadas 7 maravilhas da terra. Deixa eu lembrar de vocês alguma. Está lá o Brasil. Você sabe qual é uma das 7 maravilhas que está no Brasil? O Cristo Redentor. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos que nele confiam. Mas o nosso Deus está no céu. Sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem seus olhos estão fechados para que não possa ver. Quando o pastor Daniel disse assim: eu preciso de 16 pessoas, por Deus, eu fiquei com medo de perder minha chance. Por isso que eu vim correndo, porque eu entendo como são os pilares de Deus, as colunas de Deus. Deus, quando estabelece colunas no céu, não fica só no céu, fica onde Ele quer morar, e Ele quer morar na terra, Ele quer morar em você. Por isso nós estamos dizendo: vinde o teu reino,
Vinde o teu reino. Levante as suas mãos. Deixa eu treinar a igreja. Levante as suas mãos. Você tem que desejar o governo de Deus. A salvação não está no presidente da república. A salvação não está no Congresso Nacional. A salvação vem do alto, do monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele é Rei e Senhor. Ora comigo, igreja, diga: Senhor Rei. Senhor Rei. Ó meu Jesus, traz o teu reino. Seja feita a tua vontade, do jeito que o Senhor governa o céu. Isso, eu quero ouvir, diga: do jeito que você governa o céu, governa a terra. Começando por mim, pela minha família, pela minha igreja, pelo nosso país. Receba, em nome de Jesus, o Espírito de unidade, o Espírito de santidade, o Espírito que traz o reino para a terra, em nome do Rei, em nome do Rei. Qual é o nome do Rei? Fala bem alto. A primeira coluna é a coluna da santidade. Esta coluna puxou lá para o Egito de um homem chamado José. Depois da prisão e de tudo, José está sendo exaltado, e nós sabemos a história. A mulher do encarregado queria deitar com ele. Eu não deito não, eu sou puro. O que é isso? É a coluna do céu se estendendo na terra, na casa de José. José pegou a santidade e ele fez uma ponte. Ele fez o quê? Porque as colunas do reino, elas sustentam uma ponte. Eu vou deixar você sentir isso. Você já viu aquelas grandes pontes? Elas são grandes e elas fazem em cima dela, embaixo dela tem colunas. Ou seja, quando Deus fez o Éden, Ele entregou o Éden na terra, diga na terra, com uma ponte que ligava para o céu. Quer dizer, a vontade de Deus sempre foi se transportar do céu para a terra, do céu para a terra. E ele chegava lá, a ponte estava beleza. Bom dia, Adão. Bom dia, Eva. E lá vem ele pela ponte. Parece que eu estou vendo Adão e Eva. Chegou papai. Seja bem-vindo, papai. E ele chegou para Adão e disse: está governando, está dominando, está tudo em ordem, pai. Esse sentimento de querer ir para a terra tem que ser abandonado em que sentido? Nós temos que preparar ela para a volta de Jesus. Vocês não sabiam disso não, é? Quer dizer que a vontade de Deus sempre foi governar a terra. Por meio de quem? Do seu povo. Quer dizer, o nosso trabalho é de colonizadores da terra. E a Bíblia diz: e quando este evangelho do reino for pregado nos 4 cantos, então eu voltarei. Você quer que Jesus volte logo? Pregue o reino. Pregue o reino, pregue o reino. É por isso que eu estou ensinando os 4 fundamentos do reino. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. José puxa o pilar e a casa de José não cai, porque quando alguém constrói algo nos fundamentos do reino, aconteça o que acontecer, não cai. Quiseram derrubar José e botaram ele na prisão. Não tem jeito. Na hora certa, Faraó disse: eu trago esse homem para cá. E ele se tornou o governador do Egito, porque ele está firmado no pilar da santidade. O segundo fundamento do reino, esse vai doer muita gente. Eu não sei se eu digo ou não digo. O reino de Deus não é uma bagunça, meu irmão. Tem muita gente enganada. Estão pensando que o reino de Deus é sindicato. Estão achando que o reino de Deus é associação. Estão querendo fazer greve para tirar o pastor. Vocês estão por fora. Estão mexendo em coisa séria. Na empresa que muitos trabalham, quando o patrão não quer aumentar o salário, reúne lá uns cabeça e diz assim: vamos parar a empresa. Ninguém trabalha. Aí os trabalhadores fazem assim, ó. Tem gente que está pensando que a igreja é do mesmo jeito. Segura o dízimo para ver se o pastor abandona a igreja. Você está se metendo em um negócio complicado. Os pilares que sustentam o reino vale para a terra e vale também para o céu.
No dia que um anjo metido à besta, só porque ele se achava bonito, a Bíblia diz que nele não se achava nenhum mal, ele era perfeito, porque ele é filho de um Deus perfeito. A Bíblia vai dizer em Ezequiel, ele era perfeito, querumbi, ungido. E o que foi que aconteceu? Ele se ensoberbeceu. Esse é o problema de muita gente. Elas acham que quando divide, elas vão prosperar no ministério, não conhecem as colunas e os fundamentos do reino. Quer dizer, quando você está conectado no céu, você entende como é que as coisas lá funcionam. Então deixa eu dizer para você, eu digo ou não digo? O anjo metido à besta disse assim, eu posso fazer um ministério para mim. E como você vai fazer? Eu vou começar a fazer a cabeça de uma terça parte. Sabe como que eles fizeram? É o que todo mundo faz até hoje. Porque se tem fundamentos do reino, a rebeldia também é do diabo, tem um princípio no céu. Sabe qual é a primeira coisa? Desautorizar a autoridade que Deus constituiu na terra. Aí começa a dizer, ele é muito ditador, só quer mandar. Ele não se preocupa com a gente. Ele não está nem aí, ele está roubando a igreja. E começa a fazer um bocado de acusação. As mesmas acusações que faziam lá no céu. O diabo enganou uma terça parte com os mesmos argumentos. Deus é um ditador. Não nos ama. Ele só quer que a gente chegue no trono dele e fique o adorando, e o adorando, e o adorando. Ele não está nem para nós. Ele só se preocupa com ele. Quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo que o segundo fundamento do reino dos céus, se o primeiro é o princípio da santidade, diga princípio da santidade, diga coluna da santidade, o segundo é a coluna da ordem. No céu tem ordem, e a Bíblia vai ensinar que Deus, quando estabeleceu esta coluna, quem está entendendo, diga amém. Deus deixou bem claro que todas as coisas foram criadas nele, tanto na terra, quanto no céu, quanto as visíveis, quanto as invisíveis, seja, repita comigo, tronos, soberanias, principados, potestades, querubins, serafins. O céu tem ordem. Deus criou príncipes, entregou a eles anjos. Sabemos o nome de um, Miguel. No Apocalipse aparece o nome Miguel. E lá está acompanhado com o texto, e seus anjos. Por que são seus anjos? Porque Miguel foi posto em uma ordem maior. Quer dizer, se você não aprende a se subordinar às autoridades, você não está pronto para ir para o céu. Se você não sabe discernir a voz de Deus e a do diabo, Deus não quebra princípios, e Deus não quebra colunas, Deus não quebra pilares. O que Ele estabeleceu lá, vale para o céu, vale também para a terra. Eu encontro na Bíblia um camarada que entendeu isso. O nome dele é Davi. Ele pegou a coluna da ordem e trouxe para no coração dele, homem submisso ao pai Jessé. Mesmo que às vezes ele se sentia discriminado por estar no pasto, nunca se levantou contra o pai. Aprendeu também a esperar a hora certa. Mesmo sendo ungido a rei, não se levantou contra Saul. Saul, mesmo distante de Deus. Saul, consultando feiticeiros. Davi, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Pegaram ele, e um profeta do diabo, quando Saul estava dormindo, eis aí, o Senhor entrega a teu inimigo. Ele poderia dizer, se fosse no Novo Testamento, para trás de mim, Satanás, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Ou seja, Davi entendia, e ele puxou a coluna lá do céu, e estabeleceu a casa de Davi. Você sabe por que muitos pais estão tendo problema com os filhos? Porque ele briga com o pastor, ele não entende isso. O meu pastor não é perfeito, ele comete erros, eu discordo de coisas que ele comete, mas eu respeito a autoridade. Você acha que eu sou maluco de bater de frente contra a coluna de Deus? Você acha que Deus brinca com essas coisas? Nas rebeliões do Antigo Testamento, não era colher de chá, rebelião era caixão e vela.
Ou seja, Deus não admite a rebelião. Ela é pior do que o pecado de feitiçaria. Ele está dizendo que um rebelde na igreja é pior do que um macumbeiro fazendo despacho. Crente mesmo, crente, sou crente, nariz empinado. O reino de Deus não é uma bagunça, irmão. Não toque naquilo que Deus fez. Você conhece a história dele? Você sabe como foi que Deus fez? Se Deus bota, Deus tira. Agora você, quem é você para se meter nisso? Eu estou aconselhando esta igreja, fuja da rebelião, corra, ela é pior do que a lepra. Sabe como é que é a rebelião? É uma lepra. É por isso que quando se levantaram com Moisés, qual foi o levante contra Moisés? Aí veio a destruição da tentativa de atrapalhar Israel. Deus não fala só com ele. Por que ele também não pode falar com a gente? Mas Deus já tinha dito para Moisés, eu digo ou não digo? Eu te coloco como Deus, e eles como povo. Só que o povo não sabia da conversa que Moisés tinha tido com Deus. Aí vem os metidos a besta. Nós também podemos oferecer holocausto, oferta ao Senhor. Aí Moisés com aquela paciência. Moisés era um fleumático. Então tá bom. Como é mesmo, vocês querem oferecer? Tudo bem. Amanhã, cada um traz aí o seu turíbulo, que você apresenta o incenso, e a gente amanhã vai ver. Aí vieram os metidos a besta. Não conhece a coluna da ordem, o princípio de autoridade do céu. E lá vai eles. Agora Deus vai receber. Chegaram lá, e lá estava também Arão. Quem era Arão? Aquele que tem um chamado de Deus. Esta casa de Arão, ele é meu sacerdote. Não, eu também quero ser sacerdote. Eu quero ser sacerdote. Não se confunda, irmãos, com as estruturas que às vezes acontecem na nossa instituição. Eu sei que tudo é pastor. Aí você vê alguém com dom, a primeira pergunta é: nunca ungiram ele a pastor? Aí as pessoas ficam preocupadas, pastor, tem 5 coisas, porque Deus é o Deus da ordem. A uns pôs como apóstolo, a outros como profeta, a outros como doutores, a outros como evangelistas. Mas tudo é pastor. Você sabia que não precisa ter dons ministeriais? Tem irmãos aqui que fazem coisas mais poderosas do que dons ministeriais. Tem os dons da liberalidade, chamada na Bíblia de dons assistenciais. É para servir. Se você quiser crescer na presença de Deus, aprenda o princípio da mesa da humildade. Começa servindo. Aí fizeram, sabe o quê? Sou diácono. Quem era diácono? Era um garçom. Que servia as viuvinhas. Hã? Oi, irmã, está servida? Aí ela dizia: tô. Aí ele dizia: você quer frango ou quer picanha? Aí a irmã dizia: eu quero picanha. Só um momentinho, vou lá pegar. Isso era ser diácono. Hoje eu quero minha carteirinha de diácono. Eu quero a minha carteirinha de obreiro. Eu quero a minha carteirinha de evangelista. Vá trabalhar no reino, meu irmão. Não se preocupe com cargos. Sirva o reino. Sirva o reino. Sirva o reino. E não se orgulhe quando Deus lhe usar. Porque Deus só usa para servir. Porque Ele ama a igreja. Quer dizer, dom de liberalidade. Tem irmão que tem vontade assim: oh meu Deus, o que é que a Bíblia diz? Aquele que tem um dom de liberalidade, dê, oferte, ajude. Eu estou sentindo de Deus de dar meu terno, dê liberalidade. Mas tem gente que é o dom de socorro. Teve um acidente, a ambulância chegou, não tem ninguém para acompanhar aquela pessoa. Aí fica algo nele: vai. Aí ele não conhece a pessoa, ele entra dentro da ambulância, está lá fazendo o quê? Socorrendo os necessitados. Sabe onde está esse povo? Está aqui. Você quer fazer uma grande construção na terra? É maior do que... Olha essa maravilha aqui, escuta essa aqui, ó. Eu digo ou não digo? Cristo Redentor. Construção fichinha diante do projeto de Deus que Ele tem para a terra. A segunda grande maravilha:
A muralha da China. Oxô, cuidado da muralha da China. Olha, Machu Picchu, lá no Peru. Olha, uma antiga cidadezinha lá. Coliseu de Roma, 7 maravilhas, não. As grandes maravilhas e as grandes construções de Deus na terra começam no reino dos céus. Você puxa a coluna da santidade e faz uma grande obra na terra. Você puxa também a coluna da submissão, da ordem, e você faz uma grande casa na terra. A coluna da submissão é tão grande que Deus olhou para Davi e diz: na tua casa não vai faltar reino, não vai faltar reino, porque de ti, da raiz de Jessé, vai nascer um. Olha como submissão é bom. Eu tenho ido pregar em vários lugares, eu fico me olhando, o que é que eu estou fazendo aqui? É a submissão. Você acha que eu me acho besta assim? Os irmãos ficam assim, como é que faz para ter essa sabedoria? Seja submisso. Não queira ir aonde Deus não te chamou. Diga assim: Deus, não importa o lugar no teu reino, eu quero fazer o que tu me chamou para fazer. Eu sinto no meu espírito agora que eu devo ministrar o recebimento de dons agora. Quem recebe? Quem tem sentimento de corpo. Quem tem sentimento de corpo tem que ser corporativista, sentimento de corpo. E isso, Deus vai usar esta igreja. Usar esta igreja. Feche seus olhos agora. E Jesus é tremendo. Levante a sua mão, pastor Daniel Borges. Eu respeito o ministério que está sobre ti. Eu respeito as razões de por que Deus te tirou do tráfico. Eu não tenho ciúme de ti. O que Deus tem feito por ti é uma porta aberta, que já tentaram fechar, da igreja mãe aqui no Brasil, que foi aberta para o Daniel, para o Samuel Baker entrar. Então tudo que Deus faz através de ti, eu respeito. Não é por causa de ti, é por causa do corpo de Cristo. Prepare-se agora. Dons espirituais, dons ministeriais. Só assim a igreja cresce. Mas antes de dons, traga a coluna da santidade, traga a coluna da obediência, e a sua casa o diabo não vai derrubar. Debaixo da palavra de Deus, assim diz o Senhor. Perdoa, Pai. Pais que têm se comportado do jeito errado e têm encolhido os resultados dentro da sua casa com seus filhos. Eu te peço perdão. Agora levante as suas mãos. Quem quer servir a igreja? Quem quer servir a igreja? Eu sinto uma fúria do diabo por causa disso que eu estou fazendo. Eu não estou nem aí. Eu estou debaixo do meu pastor local. Eu estou debaixo do meu distrital. Eu estou debaixo do supervisor. Eu estou debaixo de Cristo, que é o cabeça da igreja, e está debaixo de Deus. Quando o homem está debaixo da autoridade, o diabo não pega ele. Escute isso. Israel, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como uma galinha que ajunta os seus pintos. Venha para as asas da coluna da ordem.
Fique em pé na autoridade da palavra de Deus. E em nome do Senhor Jesus eu ministro sobre a sua vida. E eu cantaria a transmissão dos dons ministeriais, a transmissão dos ministérios, a transmissão de apóstolos vão sair daqui, evangelistas vão sair daqui, pastores vão sair daqui, mestres vão sair daqui, e dons do Espírito vão começar a operar através da sua vida, porque você vai começar a seguir princípios da palavra, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de pé, dom de curar, dom de operação de milagre, palavra de profecia, em nome de Jesus. Levanta a sua voz e receba. Há um céu dos céus, comece a falar no idioma do país de origem. Receba força no seu espírito, receba força na sua alma, receba força no seu corpo. Ah, meu Deus. Somos pentecostais e acreditamos em dons. Sente mais um pouco. Eu poderia continuar ministrando o poder de Deus, mas sente mais um pouco. Eu estou terminando, mas você precisa conhecer o terceiro fundamento do reino. Quem está ouvindo, diga amém. O terceiro fundamento do reino é o fundamento da justiça. A Bíblia vai nos ensinar que quando houve a rebelião no céu, não há chorerê, não há mais chance, e Deus cria Miguel. Miguel quer dizer, quem é semelhante a Deus? É justamente o sentimento de rebelião que houve em Lúcifer. Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo e colocarei o meu trono entre as estrelas. Aí Deus gritou lá do céu. Eu digo ou não digo? Ele gritou: Miguel! E a Bíblia diz que Miguel foi criado com uma espada poderosa, e ele já colocou anjos, e o diabo foi expulso do céu, porque lá tem justiça. A Bíblia vai nos ensinar que a justiça é algo poderoso. E quando Jeremias, o profeta das lágrimas, lá no capítulo de número 23, estava diante de um Israel rebelde, ele já estava dizendo: entregue-se a Nabucodonosor. Aí Deus mandou uma palavra no coração de Jeremias. Só que eu sei se eu não digo ou não digo. Aí ele disse assim: assim diz o Senhor, no versículo 5: virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi. Está vendo quando você constrói uma casa na submissão? Davi já tinha morrido, mas a casa dele ainda estava de pé. Por quê? Porque foi construído nas colunas do reino. E estamos agora, antes de eles irem para a Babilônia. E ele diz então, que na linhagem de Davi vai vir um renovo. Justo, diga justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e o que é correto sobre a terra. Quem sabe quem ele é, adora a ele, pelo amor de Deus.
Glória ao Rei! Jeremias não para, e ele continua a dizer: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será conhecido. Eu digo ou não digo? E abriu a boca Jeremias e disse: Jeová Tsequenu, o Senhor. Diga, o Senhor é a nossa. Diga, não é a minha, é a nossa justiça. Justiça. Deus estava enchendo a boca de Jeremias para puxar a coluna do reino, a coluna da justiça. Nela não tem negócio de parente. É o meu parente, não posso mexer. Ah, é? Foi por causa disso que ele perdeu o ministério. Porque ele construiu a sua casa no amor carnal. Deus não tem nada a ver se é parente ou se não é. A justiça ainda continua prevalecendo no céu e na terra. No céu e na terra, no meio da sua igreja. Sabe, muitas pessoas que se separam do corpo, vêm com os argumentos metidos a argumentos bíblicos. Ei, irmão, você não viu na viagem lá de Paulo? Que Paulo teve um desentendimento lá com Barnabé. Aí Barnabé pegou e chamou João Marcos, foram para um lado. E aí Paulo foi para outro. É a mesma coisa que está acontecendo. Eu estou indo para um lado e o outro vai para o outro. Ah, é? Você sabia quem era João Marcos? Em uma linha teológica ele era primo de Barnabé, em outra era sobrinho. Isso te diz alguma coisa? Eram parentes. Sabe qual é um dos grandes motivos que há divisão na igreja? Parentes, famílias. Não mexe com aquela família lá não, porque mexeu com um, mexeu com todo mundo. Não importa se a família é família de sangue na terra. A Bíblia diz que depois de Jesus, nós fomos colocados em uma família no céu e na terra. Por isso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele em qual a família no céu e na terra toma o nome. O que é isso? O fundamento da terceira coluna. Justiça, estabelecido na terra. Pode ser meu filho, errou, tem que ter disciplina. Não, é meu filhinho querido. É por isso que tem ministérios que caem. Os filhos de Samuel não obedeceram a ele. Mas Samuel nunca saiu da presença de Deus. Os filhos de Jó não obedeciam Jó, mas Jó continuava na presença de Deus. Você quer ter um ministério, uma casa firmada? Puxe a coluna da justiça na sua vida. Ela não cairá. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Rebelião no céu. Miguel, põe para fora. Põe para fora. E houve guerra no céu. O diabo e os seus anjos e Miguel e os seus anjos. Adivinha quem venceu? Aquele que está na coluna da santidade, na coluna da ordem, na coluna da justiça. Aí deixa eu ver, cuidado dessa palavra, não se ofenda não. O vagabundo do diabo, deixa eu explicar. Vagabundo é quem não tem o que fazer, o chamado cara para cima. Um dia o cara para cima disse, apareceu diante de Deus e disse: tu vem de onde? De rodar a terra. Vagabundo. Não tem o que fazer, fica perambulando por aí, perturbando nós. Mas nós somos de Jesus Cristo. A coluna do reino de Deus também está na nossa vida. Quantos creem nisso? Dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um glória a Deus. Escute o que é princípio do reino, para você se converter. Aí esse cidadão aí, que não é mais cidadão, né? Esse anjo caído, encontrou com Miguel.
tempos depois. E como ele é um contendeiro, ó irmão, ó, quando você fala assim, diabo, vamos mudar, vamos falar no português claro. A palavra diabo significa caluniador. Quer dizer que quem anda caluniando os outros está que nem o diabo. Meu irmão. Você é filho de Deus? É. Fale só o que você sabe. Não sai espalhando boato. Você não viu? A Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que mente é filho do diabo. E Jesus falou na cara dos religiosos, vocês têm o pai o diabo. O que é que ele estava dizendo no idioma dele? Vocês têm como pai o enganador, o caluniador. A palavra Satanás significa o adversário. Você quer saber quem é seu pastor? Pergunte a Deus quem ele é. Por que você não pergunta? Porque às vezes você é rebelde, aí não pergunta. Uma vez eu estava com dificuldade com o meu. Acontece. Temperamentos diferentes, eu achava que ele era muito duro, falava muito forte, eu não estava entendendo ele. Sabe o que foi fazer? Conversar com o rei, meu irmão. O rei. Aí eu cheguei para o rei e disse assim, rei, eu estou com dificuldade de entender meu pastor, e isso não está ficando bom para mim, não. Eu lembro de um culto que ele estava pregando, e eu, com raiva, rapaz, sangue de Jesus tem poder, estava amarrado Satanás. E aí ele pregando, e eu vendo meu coração, ficando com raiva, rapaz, com raiva. E ele, o coração, pastor, estava inchando. De repente, veio uma voz do céu que disse assim, agora eu não sei se eu digo ou não digo. Ainda tenho tempo para dizer, digo. Ouvi uma voz que disse assim, cuidado com Judas. Meu irmão, quando eu ouvi, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Eu meti a porta na cara do cão. Foi a porta que Caim não fechou. Que quando o diabo chegou com a raiva, com a ira, Deus chegou para ele e disse, Caim, cuidado, porque o pecado está perto da tua porta. O que é que Deus estava querendo? Bate a cara na frente dele. Caim não, abriu a porta, matou seu irmão. Balaão, rebelde descarado. Deus chegou lá. Aleluia, eu sinto Deus na palavra. Chegou lá, uns homens com dinheiro. Quando ele olhou, ganancioso, era crente, mas era ganancioso. Olhou assim, viu o dinheiro, aí vou falar com Deus. Aí foi lá, Senhor, eu vou ou não vou? Mas o coração dele estava dizendo, diz que sim. Aí ele dizia, Senhor, eu vou com eles ou não vou com eles? Aí o coração dizia, diz que sim. Aí Deus disse assim, não vai. Aí ele chegou, não vou. Deus disse que não é para eu ir, vão embora. Aí foram. Chegou lá Balaque, que era o rei, chegou e disse assim, ele, o quê? Ele disse que não era para vir? Não, manda mais dinheiro. Aí voltaram lá, dobraram a oferta. Aí quando dobraram a oferta, ele já ficou assim, rapaz, agora o negócio pegou. Aí, peraí que eu vou falar com o Senhor. Falar o quê, Balaão? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não confirmaria? Falaria a ele, não comprovaria? Adivinha de que onde saiu essa palavra? Quem sabe? Essa palavra que eu disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Quem foi que falou? Alguém sabe aqui? Balaão. Deus usou a própria boca dele. Deus usou uma jumenta, mas Balaão não entendia os fundamentos do reino de Deus. Mas Miguel sabe que Deus não brinca com esse assunto. Aí o diabo contendor chegou e disse assim, eu quero saber onde é que está o corpo de Moisés. Lá vem esse camarada. Aí começou a perturbar Miguel, me fale o que você sabe, você anda assim, mas ele me conte. Aí Judas vai dizer, eu digo ou não digo? E não ousou lançar de palavra de maldição contra ele, apenas disse, o Senhor te repreenda. O que é isso? Princípios do reino. Foi Deus que te levantou? Você é problema dele. Agora eu não tenho nada a ver contigo. Para trás de mim, Satanás! Porque Miguel teve esse comportamento? Porque Miguel sabe sobre a coluna da santidade. Miguel sabe sobre a coluna da ordem. E Miguel sabe sobre a coluna da justiça. Quem está aprendendo a palavra de Deus?
Chegamos à última coluna e aqui eu termino. Essa eu deixei de propósito para o final. Mas deixa eu te dizer que um demônio se manifestou em Mossoró. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu conto ou não conto? E ele veio atrapalhar o culto. E um dia os irmãos pegaram ele, botaram numa sala. E quando botaram ele na sala, o pastor Francisco chegou diante dele e começou a ler a Bíblia. Começou a recitar o versículo da queda do diabo. Tu que deliberava entre as nações, dizia no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo, contudo eu te derribarei até o mais profundo do inferno. Quando ele recitava aquele texto, o demônio manifestado na mulher começava a gritar: para, não fala isso, não fala isso. E ele viu na hora que uma lágrima correu na face da mulher endemoniada. Ele começou a dizer: o diabo nos enganou. Nós tentamos voltar, mas Deus não quis mais nos ouvir. Ninguém que se levanta contra essas colunas prevalecerão. Porque sede santo, porque o Senhor é santo. Respeite as autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. O Senhor é o Deus da justiça, então não julgue ninguém fora do tempo, porque Deus que há de julgar os vivos e os mortos, julgará a cada um no seu tempo. Coluna da santidade, diga da santidade. Do outro lado, a coluna da ordem, diga ordem. Do outro lado, a coluna da justiça. Mas nada se sustenta, pelo menos sem 4. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas entre na coluna do reino de Deus. Porque Deus não matou o diabo na rebelião? Porque se ele matasse, os anjos iam dizer: está vendo? Ele era um ditador. Ele ficou quieto, esperou a plenitude dos tempos para descer lá em Belém, na barriga de uma mulher, e começar a cavar, para estabelecer a maior coluna que existe na igreja. E o nosso apóstolo vai dizer: procure dons, procure de preferência os melhores. E quando você interpretar idiomas, e quando você curar, e quando você fazer maravilhas, eu te mostrarei um dom mais excelente. Porque ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor, nada me adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e castigado e não tivesse amor, nada adiantaria. Aí Deus estabelece a coluna do amor. E eu já estou terminando, mas antes de terminar, entenda isso. A Bíblia vai dizer que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tem o trono, ele tem os anjos ao seu dispor, chamaram na Bíblia de tronos. Eles estão servindo a ele a todo tempo: santo, santo, santo. O que precisa, ele manda ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. E um dia ele chegou para o anjo e disse assim: esse negócio de torre de Babel não está dando certo. Vai lá. E os anjos foram e confundiram os idiomas. Sabe por quê? Porque eles queriam fazer a grande maravilha na construção na terra. Mas se não tiver santidade, vai cair. Se não tiver ordem, vai cair. Quem é o homem lá? É Nimrod. Eu não escolhi Nimrod. Derruba ele. Você não precisa derrubar ninguém. O próprio Deus cuida do seu reino, sem precisar você se preocupar com autoridades.
perfeita, mas a Torre de Babel nos ensina algumas coisas. A estrutura era única e a linguagem era uma. Você quer uma igreja unida? Não só na placa. Use as mesmas linguagens. A linguagem é poderosa. Eles construíram. Aí Deus chamou o anjo assim: vamos acabar. Diga, vamos. Me pergunte por quê? Porque Deus não faz nada sozinho. Façamos o homem, não é trindade. Que trindade? Ali era ele comunicando os anjos. Porque Deus não gosta de andar sozinho. Deus não gosta de andar sozinho. Você quer ficar sempre firme no ministério? Ande ao lado de irmãos. Você sabe um grande pregador por aí chamado James Swagger? Sabe por que foi que ele caiu? Porque ele achava que podia andar sozinho. Sabe como foi que ele caiu? Porque ele foi pregado em um estádio lá no Uruguai. Deus usava ele na palavra, ninguém pode negar. E lá no estádio estava lotado. Não cabia mais gente. E os organizadores do evento chegaram: Jimmy, o estádio está lotado. E do outro lado, lá de fora, ainda tem assim de gente. No coração dele, ele disse: Deus verdadeiramente precisa de mim. Foi ali que a casa dele caiu. Sabe o que é que o James fazia? Contou ele. Ele se achava tão importante e que a obra de Deus dependia dele, que ele proibiu os irmãos na igreja de falar com ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha tempo para perder. Ele estava fazendo a obra de Deus. Mas esqueceu o Jimmy, que o amor, que o cuidado com os irmãos é mais importante do que o título, do que a pose, do que a fama. Que se você quiser ser grande, sirva o pequeno. Você é muito grande, sabe o que é que Deus vai fazer? Fazer você servir o pequeno. Deus está aqui. Quem era maior? João Batista ou Jesus? Jesus. Ele não começou o ministério sem antes ir até João Batista. Me batiza, João. Me batiza, João. Sabe quem foi que liberou o ministério de Jesus? João Batista liberou. Se João não liberasse, ele não começava. Mas depois que ele foi batizado por João, diz a Bíblia, que começou então Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que acontece nesses congressos por aí que se acham famosos? Cada pregador quer pregar melhor do que o outro. Não existem grandes pregadores. Existem grandes mensagens depositados em vasos de barro. Como eu faço para ser um pregador? Receba a mensagem que Deus quer. Você não precisa imitar ninguém. Você só precisa pegar as 4 colunas do reino. E se você pegar 4 colunas do reino, você vai fazer uma grande construção na terra. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Não ande só. Porque na hora que você cair, alguém está levantando. Qual era o peso, pastor Daniel, da cruz de Jesus? Qual o peso? Caiu 3 vezes. Sabe quem estava lá? Simão Cirineu. Estava lá, nem sabia por que estava. Aí viram Simão Cirineu assim, puxaram ele. Ajuda ele. O próprio Jesus precisou de alguém do lado dele, do lado dele, do lado dele. O próprio Jesus. Se Jesus precisou, quem é você para não pedir ajuda quando precisa? O momento mais difícil de Jesus foi no Getsemane. Solidão, depressão. Quem foi que ele procurou? Cadê João? Cadê Tiago? Sentimento de morte, pensamento suicida. Ele parou a oração e disse: cadê meus amigos? Quando chegou lá, os amigos estavam dormindo. Ele disse: acordem, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, me ajudem. Isso aqui é igreja. Igreja não é religião. Igreja é um colado no outro. É um colado no outro. Com muito respeito. Com muito respeito. Com muito respeito.
Quem é espiritual entende. Se você entender isso, a partir de hoje uma grande construção se estabelece no Rio Grande do Sul. Se você ajudar o pastor Ademar, ajudar o pastor Daniel Borges, vocês vão provar o resultado do encontrão de 2025. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Eu preciso de homens do ministério que se juntem a ele aí, um de um lado e outro do outro. Eu preciso de homens do ministério. Eu preciso de homens que colhem assim nele. Vai assim, do jeito, vai. Junta. Isso. O ministério de louvor já está chegando. O ministério de louvor já está chegando. Deus ainda não acabou, irmão. Deus ainda não acabou. Há um mistério profundo esta noite. Não é o culto normal. Aleluia. Oh, meu Deus. Por favor, irmã, me acompanhe. Eu preciso de uma jovem que pegue assim no braço desta irmã. Uma jovem. Venha. Isso. Eu preciso de outra jovem. Pega aqui nela. Agora abriu lugar para duas jovens. Quem é a primeira? Quem é a segunda? Já tem uma lá. Venha. Isso. Corre lá, não perde a chance não. Não deixa ninguém tomar teu lugar. Vai, corre. Eu preciso de mais uma anciã para colar nessa daqui. Tem mais alguém? Tem? Cadê? Isso. Eu preciso de um crente, pai, que ama ser pai. Cadê? Isso, vem. Agora está liberado. Quem quiser colar nenhuma cola. Quem quiser, agora está aberto. Deus falou comigo ontem, lá no centro administrativo. E Ele me falou assim: está aberto. Está aberto o processo seletivo para o reino de Deus na terra. Quem quer se candidatar? Mais alguém para colar aqui na mulher do pastor? Isso, corre, não deixa ninguém pegar. Vem, cola aqui. Eu preciso de um pai crente. Vem cá. O jovem que falou comigo hoje, foi você? Quem foi que foi? Vem. Larga aí, cola nele aqui. Eu vou entregar agora a palavra. Mas não importa onde você esteja. Quem quiser vir, cole. E se você quiser ficar, amarra aí quem está perto de você. Não vai ter espaço para ninguém ficar de fora. Ou você entra, ou você sai. 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 Isso. A igreja está se movimentando. Se ela está se movimentando, Deus está se movimentando, pastor. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Isso. Se não der para ficar no altar, amarra alguém aí, vai. É desse jeito aqui. Não é com a mão dada, não. É assim, ó. Vai. Obedece a voz de Deus. Obedece a voz de Deus. Não é um culto normal. Ministérios estão sendo estabelecidos esta noite. Toca bem baixinho para a gente terminar. Eu quero convidar você que visita esta igreja. Se você veio atrás de uma religião, eu sinto dizer, não é este lugar. Mas se você veio atrás de um povo que quer ir para o céu, se você veio atrás de um povo que quer servir a Deus de verdade, seja bem-vindo a IPUB do céu dos céus esta noite. Cadê você?
Quem é a primeira pessoa que está visitando e não quer mais ir embora? Então nós vamos chamar o Espírito Santo agora. Pela misericórdia que me destes para pregar neste evento, ó Rei. Eu me uno às autoridades que estão aqui e foram constituídas. Me junto a elas no teu corpo. Pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos contra elas. Quando nós falamos o que não deveríamos ter falado. Se metemos aonde não deveríamos nos meter. Perdoa-nos. Quando não estabelecemos nesta igreja e nesse distrito a coluna da santidade, a coluna da ordem, a coluna da justiça e a coluna do amor. Há um filme passando na cabeça de muitos membros agora. O dia que foram chamados por ti. O que é isso? O sentimento de estar no corpo. Receba, aonde você está, um renovo no Espírito. Porque nós somos a igreja. Eu quero que cada pessoa repita comigo. Irmão, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. 1, 2, 3, todos. Nós somos a... 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. A igreja louva. A igreja recebe o Espírito. A igreja recebe Deus. E cai por terra os inimigos de Deus. E bendito seja o nome do Senhor. Vai, 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 vai. Senhor, sua presença me sustenta. Senhor, sua graça me basta. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Isso somos a igreja. Que estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta. Aqueles hinos alegres que você cantou naquele momento, sabe quais são, né? Não, no final. Aqueles hinos alegres. Lembra? Não. Os hinos alegres. Está lembrando a Deus? Lembra? Dos primeiros ao final. Tá lembrada? Tá pronta? Deus abençoe vocês. Segure na hora que eu mandar. Segura a banda, eu vou terminar aqui agora. Bem-vindos à grande construção que Deus estabelece no Rio Grande do Sul esta noite. Bem-vindos. Está escrito: vós sois pedras vivas, edifício do Senhor. Se você não se posicionar na santidade, na ordem, na justiça e no amor, você não poderá ficar nesta construção. Mas se você foi convidado a este culto, bem-vindo. Há uma grande construção de Deus neste lugar. Então, só quem espera e sempre esperou, bem-vindos. Se abre agora uma grande festa. Uma festa que comemora uma transformação. O diabo vai se levantar, mas ele não vai achar espaço, porque você está perto de alguém. Você está perto de alguém. Aperta ele mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Nós subiremos para o céu. Bem-vindo à festa.
Bem-vindo à festa. Bem-vindo à festa. A mesa já está posta. A obra está avante. Alegria! Não nos dividirão. Não nos dividirão. Não nos dividirão. Vai, irmã. Vai, irmã. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Bem-vindos. Levanta-te, Bem-vindos. levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fugiu diante de ti, teus inimigos. Diante de ti, todos aqueles que aborrecem sua presença reinará sobre todo império, sua presença e governará sobre todo principado. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. É festa! Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fugiu diante de ti, teus inimigos se desfazem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem Ei! sua presença. Abrace seu irmão, Sua solta agora. presença reinará Solta. Abraça ele, vai. sobre Solta. todo império, Abraça ele. Sua presença Isso. reinará. Somos uma família, vai. Governará Abraça. sobre todo Abraça. principado. Abraça. 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 Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos Cadê de os jovens? fraqueza. Cadê os jovens? Vem cá. Em tempos de guerra. Vem cá, vem, jovens, jovens. 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 Isso. Isso. Ele é o leão da Isso, tribo vem. de Ei, Judá. cadê os jovens? Jesus Vamos lá, tomou ó. nossas cadeias e nos Ó. libertou. Ó. Ele Ó. é a rocha Ó. da Cadê os nossa jovens? vitória. Cadê os jovens? Cadê? Nossa força Vai. em tempos de Todo mundo fraqueza. pulando, vai. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó. 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 Vem com Josué lutar em Vai. Jericó. Vai. E as muralhas É Deus, é Deus, vai. com Josué lutar em Jericó. Vem. Jericó. Vem. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas Vem, vem, vem. suba os montes de Baal. Isso, vai. Que o Senhor não vai guerrear. Segue os muros para mim. Pois Jericó chegou ao fim. Oh, oh. Vem os montes devagar. Que Que o o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim. Pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem. Jericó. Vem. Jericó. Vem com Josué lutar. em Jericó. E as muralhas. ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem. Jericó. Vem. Jericó. Vem com Josué. Aleluia. Não pedaçou a
Aleluia. Aplauda mais forte o nome do Rei dos Reis. Mais forte para o Senhor. Honra e glória ao Senhor.